Resumão, primeiro dia do Congresso American Heart 2020, o que é que você precisa saber? 4 trials. Primeiro, Galactic HF, trial que viu uma nova medicação para IC. Omecantiv, o pessoal adora inventar esses nomes difíceis de decorar. Resumindo, IC, fração de ejeção reduzida, fração abaixo de 35%, década de 80 a gente não tinha nada, década de 90 em diante começa a aparecer as medicações. Na minha época de residência, ali comecinho, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, a gente tinha terapia tripla já, obviamente, IECA, beta-block e espirono, diminuindo bastante a mortalidade. Depois passou um tempo ali sem aparecer grandes novidades. Década de 2010, 2014 especificamente, a gente tem um estudo com sacubitril valsartano, Paradigm, mostrando diminuição de mortalidade. Em 2019, a gente tem o DAPA-HF, mostrando diminuição de mortalidade também, usando dapagliflozina em cima da terapia tripla convencional. 2020, o EMPEROR-HF, mostrando diminuição de desfecho com o uso da empagliflozina. Não diminui a mortalidade, mas diminui o desfecho. Além disso tudo, ou seja, a gente já tem 5 classes de medicações, né? IECA, BRA, mesma coisa. Beta-block, espirono, eplerenona a gente não tem no Brasil. Inibidores de SGLT2, 2 medicações. E os INRAS, né? Que entra aí o sacubitril valsartano. 5 medicações já que diminuem desfecho, mortalidade na IC com fracionação reduzida. Além disso, em 2020 a gente teve a publicação do estudo Vitória com o vericiguat, que é um tipo de vasodilatador diferente, resumindo, que diminui o desfecho, mas não diminui a mortalidade. A empolgação foi bem menor do que com DAPA, EMPA, sacubitril valsartano. Ok. Agora no Congresso American Heart foi publicado esse estudo que viu o Omecantiv, de novo, difícil decorar esse nome, Omecantiv. O que é que ele é? Ele é um ativador de miosina. Você lembra que tem a actina e miosina, né, que são aquelas proteínas que vão fazer a contração muscular. Ele ativa ali a miosina, vai aumentar a contração muscular, né, do músculo cardíaco, contudo, sem aumentar em fluxo de cálcio, porque a gente sabe que quando aumenta em fluxo de cálcio, aumenta o risco de arritmia, taquiarritmia, etc., e sem aumentar consumo de oxigênio pelo miócito. Show de bola! Qual é a lógica? Será que isso melhora desfecho? Será que não melhora? Foi o que foi visto nesse trial, melhorou o desfecho, né, o endpoint primário, mas não diminuiu a mortalidade. Basicamente diminuiu ali os outros desfechos, né, hospitalização, ida em emergência, polícia descompensada, coisas do tipo. E quando a gente ia ver o intervalo de confiança bate ali no 0,99, mas a besteirinha tinha incluído 1 e teria sido não significante. Mas foi positivo o estudo, certo? Mas com a magnitude não tão grande, sem desfecho, sem alteração de desfecho de morte, né? Então, resumindo, é um estudo positivo. É interessante porque é uma opção a mais, mecanismo de ação diferente. Então, sempre interessante numa doença que mata mais do que muito câncer, né? Que é isso de fração de ejeção reduzida. Sempre bom a gente ter no arsenal terapêutico mais alternativas. Mas, mais uma vez, similar ao vericiguat, não empolgou muito, né? A gente deve ser uma medicação que não deve ser barata. E a gente tem coisa aí muito melhor, como inibidor de SGLT2, enfim, coisas mais novas, né? Para otimizar antes e que diminuem a mortalidade. De todo jeito, estudo importante. Depois desse estudo, a gente teve o AFFIRM AHF, né? Que é paciente com IC, fração de ejeção reduzida, descompensada, a saber se a reposição de ferro adianta ou não. O que é que os guidelines atuais dizem? Se você for lá para o guideline de 2018 da SBC, já diz que paciente com IC, fração de ejeção reduzida, que tenha deficiência de ferro, isso é demonstrado por ferritina abaixo de 100 ou ferritina entre 100 e 299 com a saturação de transferrina baixa, abaixo de 20%. Mesmo que o paciente não tenha anemia. Ele pode não ter anemia ainda, mas ele já tem deficiência de ferro. Então já está lá a recomendação 2A, você repor ferro venoso. A absorção desses pacientes via oral nem sempre é boa, pode ter alteração de epsidina e tal. Venoso, isso vai melhorar um pouco a qualidade de vida, diminuir um pouco a internação e tal. Beleza, saíram alguns estudos menores que tinham, sai esse estudo agora, um estudo grande, para ver se em pacientes que estão internados, acabaram de ser internados por insuficiência cardíaca, compensar agora, ou que tiveram internação nos últimos meses, se a reposição de ferro venosa melhoraria desfecho. E aí, resumindo, o trabalho foi ali na trave, né, em relação à significância estatística. A rigor seria um trabalho neutro, né, negativo, caiu no 1 certinho ali, enfim. Mas quando a gente vai ver ali na desfecho secundário, diminui a internação, etc. Resumindo, o trial que não muda muita coisa não. A diretriz recomenda já a recomendação 2A, você considerar essa reposição de ferro para diminuir sintoma, diminuir internação. Provavelmente um trial que não vai mudar a conduta da gente. Depois a gente teve o Vital Rhythm, que é o quê? É um trabalho muito grande, acima de 25 mil pacientes, que avaliou se
reposição de ômega 3 e de vitamina D diminuiria evento cardiovascular, câncer, etc. A gente já discutiu esse estudo em 2019 e foi um estudo negativo. O que eles queriam ver agora é se essas duas medicações, vitamina D e ômega 3, poderiam diminuir incidência de FA, surgimento de casos novos de FA. Né? E resumindo, foi um estudo negativo. Né? Isso é importante porque a gente tem vários estudos com ômega 3 em relação a FA, alguns neutros, alguns positivos. Então ficava a dúvida, né, se teria benefício ou não. Esse é o maior trabalho que vê essa associação entre ômega 3 e FA e foi um estudo negativo. Então não está recomendado com esse objetivo. E para finalizar, a gente teve o estudo TIPS 3, provavelmente o estudo mais difícil de analisar, que avaliou a Polypill e o AS em pacientes de prevenção primária que nunca tiveram evento cardiovascular, nunca infartaram, nunca tiveram AVC, nunca tiveram nada disso, de risco intermediário ou mais alto, para ver se isso melhoraria desfecho ou não. E aí, resumindo, eles pegaram pacientes de risco intermediário, né, mais de 10% de risco, olhando o horizonte de 10 anos. A maior parte dos pacientes era hipertenso, 83% dos pacientes, pressão sistólica média de 144, a maioria não medicado, 10% só tratava hipertensão, um terço era diabético, ninguém usava estatina, o LDL médio era de 120, já meio alto, enfim. E aí eles faziam um estudo fatorial, não vou entrar em grandes detalhes agora porque tem a análise detalhada desse estudo em outro vídeo. Mas resumindo, eles compararam, o paciente podia ficar em 4 grupos, ou não receber nada, ou receber só a Polypill, ou receber só a aspirina, ou receber a Polypill e a aspirina. Resumindo, é isso. Quando comparou receber nada com a Polypill, não teve diferença, bateu na trave, mas a rigor deu negativo, na trave mesmo. Na hora que avaliou o placebo versus a aspirina isoladamente, também foi negativo, mas na hora que avaliou o placebo versus Polypill e aspirina, aí teve diferença. A Polypill tinha 3 antihipertensivos, hidrocloro, atenolol e ramipril, e simvastatina. Resumindo, o que é que isso pode mudar na prática da gente? Não muda em relação a como eu vou tratar a hipertensão no paciente, como eu vou tratar a dislipidemia, você vai seguir o que a gente já sabe, o que as diretrizes dizem e assim por diante. O que ratifica, né? Ratifica que a estratégia é você dar a Polypill 4 comprimidos num só, pareceu ser segura, o índice de efeito colateral, efeitos adversos foi baixo. E ainda teve isso, que na hora que se somava isso com a aspirina, teve um benefício aí sim de diminuição de desfecho de 31%. Quer dizer que a aspirina volta com tudo então agora para prevenção primária. Na minha opinião, não. A gente tem 3 estudos que, somando as populações da mais de 45 mil pacientes de 2018, todos negativos. E esse estudo não chegou nem a 6 mil pacientes, era 5.700 e poucos pacientes. Então não me parece ter a força suficiente para suplantar as evidências que a gente viu em 2018. Mas estudo interessante, né? E pode ser que entre mais na prática da gente, principalmente para pacientes mal aderentes. O paciente está usando 2 antihipertensivos, 3, está usando estatina, não quer usar esse bocado de coisa, 2 comprimidos de manhã, um na hora do almoço, outra à noite. Toma aqui um comprimido só e pronto, a gente já tem uma quantidade de evidência razoável que isso é seguro, não vai causar muito mais efeito colateral, enfim. Pode ser uma estratégia interessante para a gente conseguir melhor aderência do paciente e assim tratar mais de uma comorbidade simultaneamente. Fica ligado que ainda tem congresso sábado, domingo, segunda e terça, a gente vai estar cobrindo tudo.